Boa tarde e boa tarde. Que a graça e o amor do Pai esteja sobre você, sobre mim, sobre nós. E essa tarde, que o Espírito Santo possa fazer uma festa no nosso coração. Que a luz de Deus possa irradiar nas nossas vidas. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para todos nós, que os nossos corações sejam abertos pelo Espírito Santo do Senhor, a nossa audição, o nosso olhar, que estejamos prontos, abertos, pacientes e confiantes para ouvirmos a palavra do Senhor, para meditarmos ela, para trazermos ela para o nosso dia a dia, para aprendermos com o Senhor. Então que estejamos abertos para o Senhor no dia de hoje, na tarde de hoje e em todos os outros que virão. É uma graça, mais uma vez, estarmos juntos. Eu, você, nós. E o tema da live de hoje, o Senhor assim suscitou no nosso coração e o Senhor me deu essa graça de mergulhar profundamente nesse tema, dessa tarde de hoje, para que nós possamos saborear esta verdade de vida, de graça e de luz para as nossas vidas. Deus, quando suscitou e disse no meu coração, o que você mais ouve? O que você tem mais ouvindo? Como que o Senhor falou contigo, Edson? Eu estava meditando em oração. E eu atendo pessoas durante a semana. Atendo, não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Atendo muitas pessoas quando não estou nas casas ainda. Sempre no intervalo, meus intervalos de afazeres, eu atendo pessoas. Aí a pergunta que me, nossa, mas como que todas as casas que eu vou, todo lugar e todas as pessoas que eu ouço, que eu converso, de cada 10, a frase que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos é: sofrendo muito. Ah, você sabia que fulano está sofrendo muito? Edinho, tem uma casa que estão precisando de você, estão sofrendo muito. Edinho, tem uma pessoa assim, assim, assim. Nossa, é muita dor. Muita dor. Falei, Senhor, o que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos são pessoas dizendo: tá doendo, Senhor. Tá doendo, Edinho. Tá doendo, isso dói. Isso tem me machucado muito. A minha ferida tá doendo, essa situação dói. E aí eu mergulhei dentro disso. Sabia que era o Senhor suscitando no meu coração um tema para esta tarde de sábado. E por isso quero chamar a sua atenção nesse momento, porque o Senhor nessa tarde de sábado, Ele vem dar a nós uma noção de como sair da dor, de como se livrar da dor. Veja, e como ter forças para suportar e sair da dor. Quais são os caminhos, os meios, os condimentos, os remédios que o Senhor indica? Ele, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que tudo pode, nos faz. Não tem como não chamar a atenção, como diz o próprio livro de Apocalipse, quando diz o anjo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa tarde o Espírito Santo vem nos suscitar uma nova visão e tocar nossos tímpanos, em toda a nossa audição, para que estejamos prontos a absorver o que Deus tem para nós. E aí é importante que você ouça o que o Senhor diz. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não
cumpre a justiça de Deus. Rejeitai todas as impurezas e todos os vestígios de malícia, e recebei com mansidão, presta atenção agora, recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Repito, olha o que o Senhor diz. Recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivale a enganar a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar é semelhante a alguém que contempla no espelho a sua fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali e esquece como era a sua fisionomia. Portanto, o Senhor vem dizer, recebe com mansidão, com carinho, com humildade. Ouça o que o Senhor vai falar na sua alma. Meu querido e minha querida, estamos vivendo tempos difíceis, como já falamos em outras lives. Sim. Mas é muito importante tomar ciência e consciência disto. O que você mais tem visto e que nós temos visto pelas mídias, seja elas sociais ou mídias abertas, televisivas, jornais, escritas, é sofrimento, é dor. Se abre um canal de mídia aberta, o que você vê tem canais que só mostra sofrimento. Só sofrimento. Muitas vezes nas redes sociais nós vemos campanhas, isso e aquilo. Se puder agora imaginar, parar e fechar os olhos, você pode visualizar prontos socorros espalhados na cidade que você mora, no estado, no país, no mundo. Os prontos socorro com pessoas com dores. Dores. E é o que você mais ouve nos tempos que nós estamos vivendo. Quantas vezes você ouve, como dói, meu Deus. Ai, meu Deus, como dói. Às vezes pessoas deitam na cama ali. Jesus, eu não estou aguentando. Está difícil. Às vezes até grita uma dor por uma dor real. E diz, está doendo, Senhor. Porque é uma dor corroendo a carne, que mexe, uma dor por uma enfermidade, que de repente está assolando, tem machucado. E ele diz, como dói, Senhor. Às vezes tem pessoas que sofrem por dores de palavras, porque você recebe uma palavra dura de onde você menos esperava. Uma resposta, um jeito que fala, o jeito que se expressa. Como eu sempre digo, a verdade, ela pode ser total. Porque verdade não tem meio termo, ela é ou não é. Mas dependendo da forma que ela é passada, ela deixa de ser verdade. Tem palavras que machucam mais do que uma agressão física. E que faz com que pessoas se recolhem dentro de si mesmo. E dói. Vai às lágrimas. Tem pessoas que ficam tempo com aquilo na mente. Outros são dores do medo. Medo do que aconteceu, medo do que nem imagina, tem medo do que pode acontecer, medo de doença, são medos que dói dentro. Tem pessoas que têm um medo que chega a não viver mais. Outros sofrem a dor da saudade. Vai às lágrimas, chora, clama, por causa da dor, da saudade. De alguém que, de repente, se foi, passou para o plano celeste, foi junto com Deus. Deus recolheu, permitiu não estar mais nesse plano terreno. Porque é Ele que sabe que conta os dias. E você, eu, nós muitas vezes sofremos a dor dessa saudade. De não poder ver
Assim um dia talvez você tenha alguém também que você vai sentir a dor da saudade, sua, minha, nossa. E muitas vezes essa dor. Dor de pessoas por pessoas que de repente te deixou, te abandonou. Dor de perdas de coisas. Coisas materiais. Financeiros. Perda de alguém que você tinha certeza que ia compartilhar a vida contigo, estava contigo. E você olha, não tem mais, não tem nem a companhia, nem diálogo, nem mesmo a amizade. E teu carinho, a sua doação foi total. Isso dói. Dói. Machuca profundamente. Às vezes era um amigo, uma amiga, te falava tantas coisas boas, de repente não convive mais. Dor de remorsos. Quantas pessoas, remorso e o sentimento de culpa junto. Pessoas que se corroem dentro de si com sentimentos de culpa. Machuca. É uma dor implícita que vai corroendo dentro do coração. E tudo isso gera angústia. Não é verdade? Gera angústia, e você sabe disso. Gera uma angústia silenciosa. Uma angústia que vai aos poucos minando e que dói. Dói. Uma angústia que dói. Essa angústia, por ser assim, ela traz a opressão. É uma angústia que vai se corroendo e a pessoa se oprime, se deprime, se aprisiona. E uma angústia que você não consegue explicar porque é algo implícito dentro de ti. E essa angústia vai te corroendo. Angústia, que significa a pressão dos pensamentos. Vão como se comprimindo e vai te contorcendo dentro de ti. Essa angústia chama-se a pressão dos pensamentos, que acaba interferindo no seu aparelho imunológico, biológico, no seu lado físico. O que come não digere, não tem fome, não tem paladar, não tem gosto, não tem prazer para sorrir. A pessoa passa a ter aquela pressão dentro de si. Isso também dói. É uma outra dor. Uma dor implícita que você não consegue explicar quando te perguntam: o que você tem? Não sei, eu não estou bem. Não, vai passar, eu não estou bem hoje, mas não. Já é algo que vem trazendo de dias. Gerando a partir daí essa angústia que é um pensamento que oprime, vai trazendo inquietação. Fica inquieto. Nada tá bom, lugar nenhum tá bom, no quarto não tá bom, na sala não tá bom, na cozinha tá bom. Sai para algum lugar, compra alguma coisa, vai. De repente, você vai vendo o seu farol, sabe, o carro tem a meia luz. Você é como se tivesse um carro meia luz, farol baixo. Não olha para cima, não contempla as coisas, porque a angústia vai pegando. Muitas pessoas sofrendo. E chega as lágrimas. Lágrimas muitas vezes escondidas no banho, no travesseiro. Lágrimas contidas. São dores, nesses tempos que estamos vivendo, que não têm escolhido classe social. Seja ela, não é, da mais alta, a média e a mais simples. Dores que têm pegado. Não é questão financeira, nem classe social, nem cor. E nem muito menos escolheu aquela denominação de religião, de crença. Dores que têm pegado.
E o que você mais vê e ouve é dor. É uma dor terrível, não é? Terrível, que produz, a partir daí, uma situação que vai te levando, jogando de um lado para o outro, você não consegue explicar, você não consegue falar, você não consegue dormir. Às vezes tem que entrar no remédio de insônia. Essas dores produzem desgraças. Dores que vêm muitas vezes por causa de uma traição. De onde você menos esperava, às vezes de um amigo, de uma amiga. Traição dos laços sanguíneos de família, pessoas do seu sangue. Traição de alguém que você entregou o seu coração para compartilhar a vida, viver junto. E você sofre a dor de traições. São dores que destroem a saúde física, que provoca a alma. Dores que faz você procurar muitas vezes o psicólogo achando que, preciso. E poucos sabem que a função do psicólogo é fazer com que o paciente possa conviver com aquela dor e tentar dominá-la e entender que ele precisa viver com ela. Não vai sanar a dor. Vai receitar um remédio, vai encaminhar um calmante. Mas não vai sanar. Ele vai ajudar você a conviver com aquela dor, a dominar aquela dor. Mas ela não vai ser sanada. Vai estar ali em você. É uma dor que provoca e que machuca a alma. Outra dor que tem destruído muito. E que destrói. E ela é a causa de muitas enfermidades, de muitas desgraças, de muitas tristezas. Ela é uma dor implícita que quem tem ela, que quem busca isto, não percebe que ela é uma raiz maligna. É a falta de perdão. A falta de perdão é um grande gerador de muitas dores. Por causa da falta de perdão, tem pessoas dependentes de medicação, de calmantes, pessoas que não têm vida, não têm paz, não sorri e vive uma vida muitas vezes de aparência e dizer que está tudo bem. A falta de perdão é um sentimento que aprisiona e vai colocando aquele que contém atrás de umas grades. A pessoa fica preso dentro daquele sentimento que é uma das maiores barreiras, para não dizer a maior barreira que impede, a maior parede que impede entre o ser humano e Deus de receber a graça, de viver a bonança, as bonanças de Deus. A falta de perdão aprisiona a alma. É um sentimento que machuca profundamente. E muitos não superam isto, porque não admite perdoar e leva isso como uma carga pesada, uma carga sem perceber, vai levando para a vida, não entende por que as coisas não acontecem. E principalmente das pedras que são de dentro do seu convívio. Pessoas que te conhecem, que é da tua família, que é dos laços sanguíneos, ou do seu meio social de vivência cotidiana. E muitas vezes essas pedras que fazem com que você sofra mais. Quando você olha para a palavra de Deus, que ela vem mostrar vertentes que mostra e que vem tratar desse tema dessa tarde, tá doendo, Senhor, é o tema dessa live. Tá doendo, Senhor. A Isadora
tá vindo com uma vertente mostrando o que ela viu meditando durante a semana. Uma passagem maravilhosa. E por outro lado, numa mesma pista freeway, eu com meu automóvel paralelo com a Isadora, com uma outra passagem mostrando vertentes que mostra por que machuca. Por que a dor é provocada por nós mesmos. Nós somos causas de muitas dores, a razão das dores. Quando você olha para a história e você conhece a história de José do Egito, aí você vai dizer, sim, Edinho, conheço. Conheço, claro que eu conheço a história de José do Egito. Como é que José superou a sua dor? A dor da traição. Ele foi traído pelos seus irmãos. Veja, era uma pedra terrível. Laços sanguíneos, famílias, pessoas da convivência. Ele foi traído. Ali pegaram ele e jogaram num poço. Ele não só traíram, machucaram, agrediram. E jogaram José em um poço. Ele sofreu a dor do desprezo. Desprezado. Por aqueles que ele tinha muito amor. Você sofre isso? Muitas vezes se vê desprezado por aqueles que você dedica todo o amor. As machucaduras que ficam no coração. Ele superou também a dor da fome, porque veja, ali, diante de toda aquela situação, ele sai do poço, entrou no poço por causa de um sonho. José tinha um sonho. Amava a família, amava os seus. E por causa de um sonho jogam ele no poço. Por ele ser quem ele era. Por inveja, ciúme, jogaram ele dentro de uma dificuldade. Na dificuldade, com dor, com fome, sai do poço e é vendido como escravo. Como escravo. José mantinha uma coisa intacta no seu coração: Deus. Ele se sustentava em Deus, sofrendo dentro dele a dor da traição dos irmãos, da família, dos seus laços sanguíneos. Por causa de um sonho, ele foi agredido, jogado num poço. Sonho de viver, de estar bem. E como escravo, ele mantinha judiado, jogado, é vendido. E vendido, ele é jogado em outra situação de prisão. José é obrigado a buscar a sobrevivência. José não teve mais tempo de ficar remoendo a dor. Ele sabia de uma coisa: eu preciso lutar. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso voltar à minha vida. Eu preciso viver. Eu não vou me entregar. Se eu me entregar, eu vou morrer. E José levanta a cabeça. Confiou no quê? Ele confiou na fidelidade de Deus, no qual ele recebeu a instrução de seu pai. Ele confiou que Deus era fiel, como o pai assim o ensinou, e como assim ele viu Deus sendo fiel com toda a família. Ele confiava. José superou, trabalhando, lutando, mesmo como escravo, as dores das lembranças. Ele superou as dores da lembrança. E começou a lutar para o futuro. Se eu não fizer algo, eu morro. José buscou sobrevivência. Tem pessoas que esquecem disso. Diante de uma dor, de uma traição, preferem se enfiar muitas vezes num quarto, abaixar a cabeça, chorar, reclamar, martirizar, murmurar. José não teve tempo para isso. Ele sabia que se ele fizesse isso, ele acabava se sucumbindo ainda mais.
Ele não podia ficar lembrando só daquilo. Ele precisava arrumar um jeito de sair daquela situação. José, confiando na fidelidade de Deus, levanta a cabeça no meio do sofrimento, das dores. Ele levanta a cabeça para lutar para o futuro, para a sobrevivência. Pense na tua vida neste momento. Vai se vendo aquilo que o Senhor nessa tarde está trazendo para você. José foi traído por causa de inveja. Mas ele manteve o foco. Na palavra do Senhor, José manteve o foco nas leis, nas palavras que ele recebeu nas suas instruções. Fora do poço, José não se rendeu às dores das lembranças, nem de mágoas, porque ele tinha toda a razão para guardar mágoas, ele tinha razão para guardar mágoas. Mas ele preferiu colocar uma pedra em cima das mágoas e lutar para a vida. Você consegue compreender? Ele colocou uma pedra em cima das mágoas. Ele sabia que ele precisava fazer isso para viver. José fez o que dentro disso? Ele valorizou a sua fé. É hora de você perguntar, de nós perguntarmos, aonde está a nossa fé? José valoriza a sua fé, não desiste de Deus. E por ele não desistir de Deus, Deus não desiste da promessa na vida de José. E por Deus ter a promessa na vida de José, o inimigo fez de tudo para minar de todas as formas, para destruir o projeto de Deus na vida de José, como Deus assim revelou para José através de um sonho. Ele sabia que ele precisava lutar. Ele jogou fora toda espécie de angústia. Ele tinha motivo para ter todas as angústias. Jogado num poço, vendido como escravo. Depois acusado de traição como servo. Depois tentando seduzir, uma mulher tenta seduzi-lo. Ele diz não, por causa disso ele é acusado. É jogado na masmorra novamente. Mas ele mantinha a sua posição. Tem pessoas que por causa de uma acusação desiste de tudo. Fica com raiva do mundo, odeia e tenta devolver com a mesma moeda. Ah, se eu fizesse isso na minha vida. De tempo que eu comecei a caminhar, tudo que eu sofri, eu não estaria aqui hoje meditando essas palavras com você. Se eu pudesse testemunhar perseguições, ciúmes, invejas, eu mantive um foco, como ainda busco manter o foco na minha vida. E olhando para esse testemunho de José, quando ele joga fora toda espécie de angústia. José, no processo da vida, já que ele foi abandonado por aqueles que eram do teu lado, ele fez amigos. José sabia que ele precisava fazer novos amigos. Ele precisava se relacionar. Tem pessoas que às vezes é traído por um amigo ou por alguém muito próximo, aí não confia mais em ninguém, não quer saber de ninguém. José colocou uma pedra em cima disso e foi fazer novas amizades. Novas amizades. Ele sabia que ele precisava lutar. Na verdade, José se reinventou. Sabe o que é isso? José se reinventou. Ele podia ter dado ré, parado, se sucumbido, preferido morrer, deixado as coisas acontecer. Não, José se reinventa, mostra suas qualidades de pessoa, mostra para todos os seus dons. E José põe na cabeça, eu preciso sair desse segundo poço, enfrentar a dor. A história como a de José serve. José, e entre outras passagens, diz a palavra de Deus, que serve como exemplo para nós. Paulo vem dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13,
Essas desgraças nos aconteceu para nos servir de exemplo, para nós que tocamos o final dos tempos. Então, portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia, diz Paulo. Tudo isto é para nos servir de exemplo, porque aqueles que são fiel a Deus, ainda que dói, Deus moverá a sua mão. Moverá. Quando você olha para dentro disso, é isso, Isa? Sim, e é muito interessante que, como você estava falando, que veio numa outra vertente, vou voltar um pouquinho no tempo e vou lembrar essa história do pai de José, Jacó, que vem mostrar pra gente uma outra vertente, um exemplo diferente, mas também do superar na dor, da dor tem influência no histórico da vida, né? E de mostrar como dói as coisas. É que quando nós olhamos para Jacó, o processo do começar dele não foi um processo como o de José, que acreditava no Senhor, porque a sua base familiar, que era Israel, Jacó, né? Que o Senhor muda o seu nome, era de orar ao Senhor, de ter intimidade. Mas antes do exemplo, do melhor exemplo, né, o exemplo do pai, né, da base familiar, ir para José e ele colher esse exemplo e ter essa intimidade com o Senhor, Jacó teve que aprender. Jacó teve que sofrer para aprender meio que na marra. Por quê? Porque a gente conta a história e mostra para nós, lá no livro de Gênesis, que quando tem, né, quando é revelado a Raquel, a mãe de Jacó e Saul, que ela vai ter 2 filhos, que eles vão brigar, mas que o primeiro irá herdar, né, será o primogênito, que tem uma bênção enorme em cima do primogênito, ela fica preocupadíssima. Né? Ela tem uma preocupação, ela tem um olhar de medo, conforme cresce Jacó e Saul, e quando Isaac vai passar a bênção para o primogênito, ela tem esse medo, essa aflição, essa falta de confiança no Senhor. Ela trama junto com Jacó, que vai na ideia da mãe, né? Falando bem popular, né? Que ele vai no falar da mãe, né? Não, a gente não pode, vamos fazer diferente, e enganam Isaac. Então a história, né, de amadurecimento e de que nós conhecemos principalmente Jacó, começa errada, né? Baseada numa trama, numa mentira, né? Baseada numa fraqueza da carne, né? Numa ação feita pela fraqueza da carne. Tanto que Jacó recebe a bênção do Senhor e por meio de Isaac no lugar de Saul, em seu nome, enganando o pai. E quando isso acontece, ele foge, porque o irmão vem para cima dele, né? Dentro da raiva, o pai fica decepcionado e ele foge. Ele vai para casa, né, do tio, né? A casa de Labão, que é longe de onde ele estava, e o irmão no caminho mata as pessoas que estavam na comitiva com ele, vai atrás deles com essa sede, essa vontade de matar, porque o irmão não era bom, né? O irmão não aprendeu com o pai. Jacó já tinha uma certa intimidade, mas vamos botar um grau, né, entre aspas, mais fracas do que ele vai ter posteriormente, que é a chave. Por quê? Porque no caminho ele passa por medo, ele passa por conturbação, porque pesa a culpa, vem a angústia que você estava trazendo para nós, vem a angústia, vem a aflição, vem o peso na consciência, né? Há uma passagem que narra que ele deita numa pedra, o Senhor fala com ele, e mesmo assim ele não tá muito crente, ele fica meio dividido, porque o medo bate muito forte. Então ele tem a solidão no processo do caminho, de estar longe da família, de não conhecer ninguém, de estar sem ninguém, estar viajando sozinho. Então é um caminho muito conturbado e muito difícil, e um caminho descrente no Senhor também. Por quê? Porque se ele acreditasse verdadeiramente no Senhor, e que o Senhor faz tudo da melhor forma, tudo está nas mãos dele, e ele sempre vai ter um fim para o meio, né? Isso vai acontecer porque Deus quer. Ele teria confiado no Senhor. A bênção iria para Saul, mas o Senhor também ia fazer ele prosperar, crescer,
né? Então o Senhor iria fazer dele, tornar ele quem o Senhor queria. Então não teve essa confiança no Senhor, não teve essa espera no Senhor que com fé José teve. Então dentro desse processo nós vemos que durante anos de sua vida, né, trabalhando para o tio, para conseguir se casar com Raquel, ele é enganado. No momento que ele é enganado, né, casa-se com Lia, depois fica mais 7 anos para se casar com Raquel, a gente vê algo que pode, e provavelmente ele se tocou na hora também, depois de uns tempos, depois que a raiva passou de ter sido enganado, que ele fez a mesma coisa. Ele enganou o pai. Foi roubado do irmão o direito que era dele pela progenitura. Então, teve uma enganação no seu princípio. Isso vem se refletir no futuro dele. E com certeza no futuro dele ele também ficou muito enraivecido e conta e narra para nós que ele não gostou da situação. Então teve todos esses processos: medo, angústia, conturbação, solidão, enganação, e tudo isso gera dor. Gerava uma dor na alma, gerava uma dor e uma ruptura na relação dele com Deus, na espiritualidade dele com Deus. Tanto que narra para nós no capítulo 32, né? O Senhor vem a Jacó em sonho e fala para ele que está na hora dele voltar, que ele tem que voltar para a casa de seu pai. Só que mesmo dentro desse processo, mesmo Deus falando com ele, mesmo mostrando para ele que Saul não está, né, mais que está tudo bem, que o Senhor vai resolver essa situação com Saul para ele ir em paz, né? Ele tem medo, porque ele passa a família, os filhos, os rebanhos e tudo pelo val do Jacob, né? No versículo 23 nos narra isso. E ele passa todos e fica para trás. Por quê? Porque ele ainda tá reticente, ele não sabe o que ele faz, ele ainda tá se cagando de medo, né? Como dissemos chulamente, ainda tá se borrando, tá com medo, tá agindo de uma forma covarde, como ele foi em todo o princípio. Por quê? Porque desde o princípio ele enganou, ele enganou. Mas o Senhor olhava para ele também. Ele poderia com fé, com coragem no Senhor, enfrentar o irmão, mas ele preferiu fugir. Então o princípio dele foi de uma forma covarde. Então, quando ele é covarde nesse momento, narra para nós, a partir do versículo 23, que ele luta com o Senhor. Ele luta, Deus aparece para ele e luta com ele a noite toda, narra-nos a história e a palavra. E ele luta com o Senhor, ele tem esse encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, o Senhor dá uma canseira nele. Quando a gente narra uma luta, né, que lutaram, a noite toda é luta mesmo. Então foi soco, foi porrada, foi cansar, foi doía, né, machucava. E narra para nós que vendo que não podia vencê-lo, né, no versículo 26, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa. Esta deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele. Então, teve, além da dor da luta, uma grande dor, que foi se deslocar-se na parte do joelho. Algo que deixou ele sem poder andar e com uma locomoção mais conturbada pro resto da vida. Então, quando ele luta com o Senhor, leva essa surra de Deus, quando ele é ferido, e nessa dor, ele cai em si. Foi pela dor que o Senhor conseguiu atingir o coração de Jacó. Foi pela dor que o Senhor fez e conseguiu mostrar para Jacó que estar com o Senhor, acreditar, confiar, é muito melhor. Foi na dor, quando Jacó no chão agarra aos pés do Senhor, e o Senhor quer ir, o Senhor já é minha hora, eu tenho que ir. Ele agarra nos pés do Senhor, não, você não vai enquanto não me abençoar. Ele quer a bênção para a vida dele. Por quê? Porque ele tinha recebido uma bênção, mas era no nome do irmão. E ele viu que a bênção não aconteceu na vida dele, porque ele agiu contra a bênção. Então, quando nós olhamos e vemos isso, essa dor, né, esse ferir na articulação, era uma dor terrível. Era como uma cãibra terrível, né? Imagina nós, quando nós sentimos a cãibra, que ela logo passa, a gente quase
Nossa, dói muito, é muito agudo. E aconteceu a mesma coisa com ele. Ele perdeu os movimentos, ele fica no chão, ele vai ao chão. Né? Ele vai ao chão e ele pede o Senhor não pode ir enquanto não me abençoar. E o Senhor olha pra ele e pergunta, qual é o teu nome? Jogando na cara, né? Qual é o teu nome? Eu vou dar a benção no nome de quem? Porque Saul você não é. E Jacó também não. Porque Jacó, o que eu predestinei, não era para ser fraco. Tinha uma fidelidade na infância, um olhar diferente, tinha uma atitude diferente, mas se perdeu. E o Senhor muda o seu nome, torna-o Israel. A partir desse momento, da dor, na angústia, no ferir-se, no ser ferido, onde estava doendo muito, ele se torna um homem. Ele deixa de ser um covarde, ele se torna um homem do Senhor. Tanto que o Senhor nomeia e diz que o seu nome será Israel. E dá a benção em Israel. Israel, o homem do Senhor. E Israel também, que fez tanto e mostrou tanto uma fé, uma diferença, que se tornou o nome do povo do Senhor, né? Da cidade do Senhor. Cidade de Israel, povo, os israelitas, que narra em toda a história, né? De onde sai Jesus, o nosso Salvador. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos, nossa, esse encontro com Deus tão forte, que foi como, por exemplo, é algo que você sempre traz nos vídeos, eu acho muito interessante, é como como um carrinho pequeno, né? Um golzinho bater de frente com um grande caminhão, né? Um carro muito grande. Então foi uma porrada, esse encontro com Deus imensurável. Desestruturou e modificou Jacó do começo ao fim. Ele se torna um outro homem. E por que isso mostra para nós claramente? Porque a postura dele se torna diferente. Ele com dor, doendo, ele levanta. Ele levanta e vai ter com seu irmão, né, conversar, volta para a terra de seu pai. Então nisso ele levanta por quê? Porque pela fé, pela coragem e pelo novo coração que o Senhor pede a Jacó, nessa mudança de atitude, de vida, de se tornar uma nova pessoa, porque é o que o Senhor pediu para ele fez, ele tomou essa atitude, é o que o Senhor pede para nós. Tanto que Cristo vem nos falar, aquele que está em mim é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, isso que tudo se faz novo. Então a dor, muitas vezes, ela vem ensinar que a gente tem que fazer de novo. Quando nós, por exemplo, aprendemos a andar de bicicleta, quando somos criança, novo, até mais velhos, né? Quando não aprendemos na infância, vamos aprender mais velhos, nós entendemos que o cair ao andar de bicicleta é parte do processo. Se nós não cairmos, nós não estamos fazendo certo. Nós vamos cair, nós vamos ralar até nós aprendermos. Depois que nós aprendermos, nós nunca mais nos esqueceremos. Não tem, todo mundo fala aquela frase, né? Igual andar de bicicleta. Você conseguiu uma vez, você nunca mais esquece. Então, é a mesma coisa. Quando nós estamos no caminho e no processo, e nós caímos, nós nos machucamos, nós temos que entender que é para mudarmos, aprender e aprendermos. Aquilo é necessário. Tanto que você narrou para nós o que Paulo traz. Essas coisas aconteceram para que servisse-nos de exemplo. Então, dentro da dor, quando Jacó cai, o Senhor quer ativar, quer impulsionar aquilo que estava no fundo do coração dele, que era a fé, o acreditar no Senhor e a coragem de levantar mesmo doendo, coragem de encarar o Senhor, coragem de pedir para o Senhor, eu quero a minha bênção. Senhor, eu quero a minha bênção. Coragem de falar, Senhor, olha para mim. Eu mudarei, eu sou uma nova criatura, eu quero a minha bênção. Bênção essa que tu colocaste na minha vida, porque como o Edson muito bem trouxe, nós já falamos, nós já temos uma live, somos filhos da promessa.
Então tem uma promessa no nosso nome. Então ter essa atitude é necessária, porque o próprio Senhor nos traz na sua palavra que o reino dos céus é para os astutos, para os corajosos, para os brutos, aqueles que têm garra, fé, coragem. Então o Senhor pede isso para nós também. Ele nos chama para ter esse mesmo olhar que Jacó nos traz e também José. É tão interessante, eu estava assim, me pegando. Quando você vem dizer que José, ele exige, Jacó exige e quer essa bênção, ele quer essa bênção. Você me faz lembrar de Ana, mãe de Samuel. Perfeito. Ana sofria porque ela entregou todo o amor, o sonho da vida dela, não é? Com o seu marido. E de repente, o que acontece? Ela descobre que ela não pode ter filho. E ele tem outra mulher, uma concubina, e esta lhe dá muitos filhos. Penina, não é? Que era outra mulher, enquanto Penina era abençoada com filhos, Ana, que era a mulher do coração do seu marido, Ana, que era a flor do jardim do seu marido, não podia dar filhos. Ana, além de ela sofrer aquela dor implícita, ela sofria a dor do espinzinhamento, porque a outra dizia, você é seca. Olha os meus filhos, você é seca. Ana não conseguia, veja, Ana não conseguia esquecer a sua dor, porque Penina não deixava. Não deixava, espezinhava. Sabe aquela pessoa que sabe que está sofrendo e sabe que você não está bem e fica te perturbando para você sofrer mais? Tem pessoas que fazem questão. É como empurrar um bêbado na ladeira. Fazem questão de fazer com que o outro sofra mais por raiva, por prazer. Não é? Parece que tem uma saliva ruim, desejo de fazer o outro sofrer. Penina não se contentava. E Deus dava para ela mais filhos. E Ana sofria mais, chorava muito. E guardava aquilo no coração, aquela dor, aquela dor, aquela dor. E Ana, todo ano, ia, junto com o seu marido, prestar o culto ao Senhor. E voltava. E ela começou a sofrer isso dentro dela. Não é? Uma ferida que não cicatrizava, porque Penina, a outra mulher, não deixava. Dava muitos filhos para o marido e ela não dava. Ana toma uma decisão como Jacó. Ana falou, não, eu vou lá exigir a minha bênção. Eu vou lá buscar a minha bênção. Chega de chorar a minha dor. Chega de ficar olhando para esses que me espezinham. Ana levanta, acompanha o seu marido e toma um propósito. Chega no templo, ela se joga aos pés no Senhor e no templo ela se ajoelha, chora no Senhor. Mas Ana teve um processo no caminho e no caminho, enquanto ela ia, ela tinha uma convicção, vou também exigir a minha bênção. E ela se joga no chão. Lá, o sacerdote Eli ainda olha para ela e fala, chama ela de bêbada. Estás bêbada, mulher, está falando sozinha? Ela diz, não, estou aqui pedindo a bênção para o meu Deus, por causa da minha vida, por causa disso e disso, e contou o que acontecia com ela. Eli disse, então vai embora, sejas abençoada então. Ana sai dali convicta, e Deus dá para Ana Samuel, os maiores profetas. Veja, Ana foi buscar, ela levou, porque se Ana colocasse na cabeça, eu vou ficar chorando em casa, essa minha dor, a dor da tristeza, a dor da humilhação, a dor de ser infeliz. Se Ana ela ia morrer, ela estava se sucumbindo. Tem pessoas que sucumbem dentro dos quartos, se sucumbem nas suas vidas. E não tem uma posição, e não tem um foco, e não levanta a cabeça e diz, eu vou atrás da minha bênção. Como Jacó. Jacó agarrou o Senhor e disse, eu não te solto, enquanto não der a minha bênção. Tá doendo, mas eu com dor eu te seguro. E como você disse, então não é para Jacó que eu vou dar a bênção. Eu vou dar a bênção para Israel, muito bem.
Deus abençoou Israel, que Jacó, o homem Jacó era velho. Era o homem da tramóia, que fugia, que fazia falcatrua. Ana toma essa posição e é abençoada pelo Senhor. Ela se joga no templo e faz lembrar aquilo que Jesus diz. Todos vós, 11:28 de Mateus, todos vós que estáis, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Olha o que Jesus fala, vinde a mim. Mas as pessoas muitas vezes, quando estão nas suas dores, e várias facetas de dores, vão buscar às vezes solução em muitos outros lugares, menos no Senhor. Outras vezes se escondem dentro de casa, outras vezes se escondem dentro de si mesmo e não apresenta para o Senhor a sua dor. Era uma dor implícita, uma dor na alma. Tem pessoas que sofrem essa dor na alma. Uma dor que vai machucando no interior do coração. Veja, vai machucando lá dentro. E Jesus diz em Mateus 5, bem-aventurados que choram porque serão consolados, mas bem-aventurados que choram nele. Não chora na escuridão, na murmuração, na lamentação, virando o muro da lamentação, não. Chora no Senhor. Não importa qual é a dor. É a dor física, é da saudade, é do desprezo, é de uma palavra dura ou é de uma agressão. Não importa qual é a dor, mas desde que tome a posição como Ana e como Jacó estava mancando e ele foi, cãibra, imagina uma dor terrível. José levanta, sai do poço e diz, eu preciso mudar a minha vida. Se eu ficar lembrando do que meus irmãos fez, eu não vou viver. Ana, ela pensou, chega de olhar para Penina. Penina quer me maltratar. Penina está tocando na minha ferida, porque dizendo que eu sou uma mulher seca, que não posso ter filho. Eu vou no Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, eu sou digna da tua bênção. E Deus dá para ela o profeta, aquele único profeta que instituiu o primeiro rei instituído por Deus. A primeira autoridade terrena instituída por Deus foi através de Samuel. Um grande profeta do Antigo Testamento. Talvez você tenha na sua vida uma penina. Talvez essa penina seja um filho que te dá trabalho, alguém da tua família, um parente, um amigo. Às vezes essa penina é dos seus laços sanguíneos, pessoas da tua família, que fica te espezinhando, sempre te provoca, te maltrata. Às vezes é com palavras, às vezes te despreza. Isso vai doendo e você não fala, vai doendo de você. Às vezes é no seu trabalho, lá no seu setor, no trabalho onde você trabalha, tem uma penina que fica sempre te provocando. Peninas que muitas vezes estão por aí tentando destruir a paz e a alegria de outros. Ana esqueceu Penina. Ela olhou para frente, chega de olhar para Penina. Penina quer me destruir, eu vou focar no Senhor. Cuidado com as peninas que tentam destruir a sua vida. Chegou a hora da sua virada, como foi a virada de Ana. Isto é uma dor na alma. Mas é interessante que você acabou me abrindo um leque. Por quê? Porque se você olhar para a palavra do Senhor, vamos ver algo agora, a dor da carne, que é a dor da enfermidade, a dor da dor. A dor de uma enfermidade, de uma doença, de uma situação que maltrata, como também é muitas dores nos tempos que estamos vivendo. E olhamos para a palavra do Senhor, no livro de Reis, veja a história do livro de Reis de Naamã. Ouça, capítulo 5 do livro de Naamã, de 1 a 13, diz assim, de 1 a 14. Naamã, general do exército, rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do amo e de muita consideração, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria para um homem valente, mas leproso. Ele tinha tudo isso, Naamã, mas tinha lepra. Ora, tendo o sírio feito excursão pelo território de Israel,
levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da esposa de Naamã. Ela disse à sua senhora: Ah, se meu senhor fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria essa lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: Vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nesses termos: Ao receberes esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que cure esta lepra. Para o rei. Tendo tido a missiva, o conhecimento do rei, o rei de Israel rasgou as suas vestes e exclamou: Sou eu, porventura, um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem de lepra? Vede bem que ele anda buscando pretexto contra mim. Então o rei já ficou com medo. Esse rei está querendo me matar. Eu não tenho poder para curar ninguém. Tá, então o rei já começou a se tremer. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer-lhes: Por que rasgastes as tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com o carro com seus cavalos e parou perto da porta de Eliseu. Este mandou lhe dizer, por um mensageiro: Vai, diga a ele, lavar 7 vezes no Rio Jordão, 7 vezes, e a carne dele ficará limpa. Naamã se foi, despeitado, dizendo: Eu pensava que ele ia vir a mim, em pessoa, diante de mim, invocar o seu Deus, poria as mãos no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura, os rios de Damasco e de Abanã a fartar não são melhores do que as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar limpo. Voltando se retirou, encolerizado com raiva. Mas seus servos aproximou-se dele e disse-lhe: Meu pai, mesmo que o profeta tivesse ordenado, é difícil. Não deveria fazer, o quanto mais agora o que ele disse, lavar-te e serás curado? Naamã desceu ao rio, lavou ali 7 vezes, como tinha ordenado o homem de Deus. E a carne de Naamã, veja, ficou semelhante a uma pele de criança. Querido e querida, olha o processo da causa de uma dor. Muitas pessoas têm buscado e têm dito: dói. Nossa, é dor de tristeza, dor de saudade, dor de agressão, dor física, dor de uma enfermidade. E há muitas dores que pessoas que estão assim buscando um alívio para suas dores. Naamã, Naamã tomou um objetivo quando ele ouviu aquela mensagem da sua empregada. E de repente ele pensa: a minha dor é física, eu sou doente. Naamã queria, naquele momento, ter a certeza que ele traria a sua cura através do profeta Eliseu, como ele imaginou. Naamã vai buscar a sua cura. Mas Naamã tinha nele vários anticorpos contrário à cura. Você vai perceber que a dor de Naamã
tinha vários anticorpos contrário àquele antibiótico que era Deus para agir na dor de Naamã. Naamã, se você observa, no versículo 1 do capítulo 5, no versículo 1, Naamã, quando recebe a instrução, Naamã era um homem cheio do eu sou. Ele era um general. Então ele era o sou. Tem muitas pessoas por causa do orgulho. Eu sou capaz que eu vou numa igreja, capaz que eu vou pedir para alguém orar, capaz. Isso não acredito nessas coisas. Prefere acreditar em todas as crendices e não faz um propósito com Deus. Não se humilha, como diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que vem a mim se humilhar na minha presença, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Mas veja, o Senhor está falando de uma renúncia. É preciso renunciar o seu eu. Naamã ostentava um ego. Era alguém grande, de posição. Ele se sujeitar e ir atrás de pessoas que eram bem menos que ele. Menos que ele. Eu já vi muitas, trabalhando muito nessa minha caminhada, eu vi uma pessoa simples que caminhou comigo, seu José, entre outros. Simples, e seu José orando por uma pessoa que não estava bem, estava enferma. E a pessoa meio desconfiada, depois que orou, depois que seu José acabou de orar, eu vi que a pessoa entrou na fila para que eu orasse também. Aí quando chegou em mim, eu falei assim, e eu tinha visto. Aí eu falei, e você vai me dar um abraço? Não, que você orar por mim, mas agora há pouco o seu José não orou por você? Ai, mas eu queria que você orasse. Eu falei, então você não está atrás da bênção de Deus, está atrás da pessoa. Se você acreditar que Deus foi capaz de usar a mão daquele homem simples, se você descer desse orgulho e ver que Deus pode agir aonde Ele quiser, você vai ser curado. Ela voltou lá e sem seu José perceber, ela pediu um abraço, abraçou ele. Passou por mim e semana depois ela estava dando testemunho de uma cura física. É preciso compreender, Naamã tinha isto dentro dele. Naamã se revestiu do eu sou. E diz no versículo 1 que ele era bravo. Veja, era valente, era um homem bravo. Tem pessoas que o sistema nervoso atrapalha, até mesmo o diálogo. Pense nisso. Pense nesse primeiro ponto que é um anti que está ali diante do processo, que é a oposição à mão de Deus. O orgulho, o ego, o eu sou. O sistema nervoso. No versículo 5, de 5 a 6, você percebe que Naamã pensou que podia comprar a cura. Leva com ele dinheiro, prata, ouro, vestes, para chegar lá e dizer, olha, me cura que eu te dou isso. É claro que tem muitas pessoas hoje, em muitas denominações, vendendo o amor de Deus, vendendo a cura. Quanto mais você depositar, mais você vai ser curado. Nada disso. É uma balela, é uma mentira. Deus é misericórdia, é amor. Deus quer o coração. O que, quando se fala em cifras, em dinheiro, existe uma coisa chamada dízimo na igreja. Nada de ficar pagando o outro, doando, para poder receber uma graça, uma cura. Naamã foi com todo esse ouro para comprar a cura de Deus através de Eliseu. Querendo, aqui eu te dou tanto, eu vim trazer tudo isto para você me curar. Infelizmente tem pessoas hoje que uns vendem a cura, outros vão oferecer somente para aqueles que têm. E são missionários do Senhor, que abraçam somente aqueles que têm condição e de onde tirar alguma coisa. Outros doam, achando que é na doação, porque assim pregam, assim falam. Assim falam. E isso é terrível. No versículo 8, você percebe que Naamã, no versículo 8 do capítulo 5, é chamado para ir ao profeta. Veja, Naamã é chamado. Olha as curas que ele vai tendo. Naamã é chamado para ir ao profeta. No versículo 8.
Quantas pessoas têm resistência em ouvir a palavra de Deus, em ir? Mas quem vai pregar? É o João. Não é o Paulo. Olha, quando for o Paulo, você me avisa, viu? Tem pessoas que estão... Mas tem pessoas que viajam centenas de quilômetros porque vai atrás de pessoas, não de Deus. Outros têm a resistência. Às vezes o templo, a igreja, é 2 quadras da casa. Às vezes a igreja é uma questão de 15 minutos de caminhada. Às vezes tem o carro, tem como ir. Tá chovendo. Tá frio. Tem o jogo. Tem um aniversário. Tem uma festa. É 1001 desculpa, mas não vai. E sabendo que alguém disse, olha, vamos na igreja comigo? Vamos ouvir um pouquinho de Deus hoje? Vamos ouvir o Senhor falar? Vamos ver o que o Senhor vai falar para nós hoje, para engrandecer a nossa alma. Porque não diz, nós lemos agora há pouco, que muitos são bons para ouvir, ruins para praticar. Que devemos ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática, para que ela tenha efeito na nossa vida. Ouvimos agora há pouco. Veja, Naamã, no versículo 8 do capítulo 5, Naamã é chamado para ir ao profeta. Muitos são chamados também, como Naamã, mas tem a resistência. Isso é fanatismo, não preciso disso. E se você olha agora o versículo 10, do capítulo 5, Naamã recebe uma ordem. Quando Naamã recebe uma ordem. Vai banhar 7 vezes. Veja, Naamã recebe uma ordem. Quantas pessoas, muitas vezes, ouvem o que Deus está falando? A ordem que o Senhor está dando. Ouvir uma palavra poderosa. Perdoe. Faça o bem. Cuidado. Tenha paciência. Eu não consigo, infelizmente eu não consigo. E na resistência, eu não vou perdoar porque não é fácil, porque eu prefiro me tacar a mão. E vai criando uma resistência. Naamã recebeu uma ordem, vai banhar 7 vezes. Olha os processos que Deus foi mostrando para Naamã. O Senhor foi mostrando, trabalhando na vida de Naamã e mostrando tudo aquilo que impedia e que causava na vida dele uma dor, uma lepra. E de repente o Senhor trabalhando em Naamã e manda ele ir 7 vezes. Tem pessoas que às vezes assumem um compromisso. Tem um compromisso, vou trabalhar, vou fazer um compromisso assim na comunidade, na igreja. No meio do caminho para. E aí, você não está fazendo aquilo? Parei. Mas e o compromisso? Não deu, desculpa. Foi tanta coisa, tanta provação que eu parei. Naamã recebeu, 7 vezes. 7 vezes, disse ele. E no versículo 11 do capítulo 5, a prepotência do eu sou ainda não tinha sido curado. Não tinha sido curado. Porque no versículo 11, Naamã disse, olha, despeitado, dizendo, ele foi embora, ele não aceitou. Ele não veio a mim. Veja, por que ele quer que ele me chama para... Ele nem saiu para me atender. O profeta disse, manda ele banhar 7 vezes no rio. Obedecendo a humildade a Naamã. Naamã não aceita. Tem pessoas que muitas vezes ouvem, às vezes é dado um compromisso, uma missão, e a pessoa fala, isso aí é bobeira, eu não acredito nessas coisas. Isso é fanatismo, isso é uma tonteira. Isso é uma besteira. Certa vez eu, trabalhando com umas pessoas de uma comunidade, tinha um grupo de casas, e eu trabalhando, disse, olha, a sua família tem uma incumbência durante 7 semanas. A sua vai fazer isso, a sua isso, a sua isso, porque Deus vai abençoar essa comunidade neste lugar. 3 famílias das 5 fizeram, 2 não. As 3 famílias receberam tudo o que tinha que acontecer, as outras 2 não.
Porque as duas pararam no meio do caminho. Muitas vezes o Senhor continua usando a mesma metodologia hoje para observar o coração de obediência e de humildade das pessoas. Naamã ficou irritado no versículo 11. Eu não vou. A raiva tomou conta, a prepotência do eu sou. Naamã não tomou posse da palavra. Vai banhar 7 vezes. Naamã não toma posse. Naamã é revestido de uma incredulidade. Quando ele diz, os rios de onde ele era melhor do que os rios de Israel. Por que ele ia banhar no rio de Israel? Porque os rios de nosso lugar é mais limpo. Capaz que eu vou pedir oração para essa pessoa. Eu vou na casa daquele. Eu vou com aquele. Escolhendo a pessoa, não o Senhor na pessoa. Naamã, no versículo 12, é revestido de uma incredulidade, no versículo 12. De raiva, como uma pessoa mimado, ele começou a reclamar. Sabe aquelas pessoas mimadas? Mimados. Ai, não vou. Ai, não adianta. Ai, minha vida é uma droga, eu não aguento mais. E é isso, muitas vezes eu não sei o que eu faço mais. E mesmo sabendo que Deus está tendo um propósito na vida, a pessoa tem uma resistência. Mas no versículo 13 do capítulo 5, Naamã é obrigado a se revestir de humildade, porque os seus servos, o que caminhavam com ele, o que foram na viagem com ele, falou: Senhor, não custa nada obedecer. Obedece o profeta. Se obedecer, será curado. Naamã vai ao chão, porque aqueles que foram com ele, que não tinham a doença, tomaram posse. E ele que tinha a doença não tomou posse. Muitas vezes, nossa, eu queria ser feliz, olha como essa pessoa é abençoada, mas por que eu sou doente? Toma posse também, porque a bênção, diz a Bíblia, a palavra é para todos. O sol é para todos, não é só para os bons e para os maus, é para todos. Diz Jesus que se o sol fosse só para os bons, os maus vinha para ele por conveniência. Portanto, ele faz o sol brilhar para os bons e para os maus ao mesmo tempo, para que buscam ele por gosto e por prazer. Por isso, Naamã reveste de humildade. E Naamã, no versículo 14, obedece. Veja, a obediência ao chamado de Deus. Naamã obedece. E no versículo 15, Naamã dá testemunho. Vai a Eliseu e diz: o Deus de Israel é verdadeiramente o Deus de todas as coisas. Ele fica tão feliz porque a pele de Naamã foi curada a partir das 7 vezes. Então muitas vezes o Senhor está insistindo. Tem várias coisas que Deus quer tirar da pessoa. É raiva, é sentimento de acusação. É coisas que precisa perdoar. São coisinhas que o Senhor quer tirar, mas a pessoa quer a bênção, mas não quer o autor da bênção. Eu preciso da bênção, mas e o autor da bênção? Mas e o compromisso com o autor da bênção? Isso depois. Eu quero que ele me abençoe para que eu possa fazer o que eu quero. Não. Deus não se faz uma troca com Deus, como Naamã se propôs em querer vir comprar. E no versículo 15, Naamã dá um testemunho. Veja quantas curas implícitas estavam na vida de Naamã. Eram barreiras para a cura física. Essas curas implícitas eram barreiras para a cura física. Muitas pessoas ainda não compreendem que certas situações que está em nós precisa ser tirado. Nós precisamos fazer uma reavaliação, mudar certos conceitos para Deus manifestar a sua glória. Isto? Sim, isso é muito interessante, que vem bater muito com o que estava trazendo sobre Jacó. Ele teve que trazer e ter essa atitude de
fazer um novo homem, né? Deixar as coisas velhas para trás, mudar de atitude, de pensamento, reavivar a fé. Por quê? Porque o Senhor teve que fazer com ele algo que os pastores fazem com as ovelhas. E o Senhor fala e narra, né? Eu sou o bom pastor. Então, quando uma ovelha é desgarrada, né, desobediente, foge do rebanho, ele tem que ir lá atrás dela. Ele pega a ovelha, bota nos ombros e traz ela até o meio das outras, e ele quebra uma de suas pernas e bota uma tala e coloca ela no meio do rebanho. E ali ela tem que ficar para curar, ela não vai longe. E daí ela aprende. Então o pastor, ele tem que criar e fazer um empecilho, né, uma dor para ela aprender. É como um pai com um filho, né? Ele ensina o que é certo, o que é errado. E muitas vezes o filho não ouve. Quando o pai fala, meu filho não corre, meu filho não coloca o dedo na tomada, meu filho não mexe perto do fogo, e o filho não obedece. Então às vezes é preciso que o pai deixe o filho cair, deixe colocar, só para dar aquele sustinho, para aprender, para nunca mais fazer. Então, o Senhor faz isso conosco muitas vezes, nós não entendemos, nós ficamos simplesmente deitados, sentados, reclamando e exclamando aos quatro ventos, Senhor, tá doendo. Senhor, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, mas eu não faço nada. Eu não vou atrás do médico, né? É a mesma coisa que uma pessoa que tá sofrendo com uma dor de garganta, tá sofrendo com uma dor no ouvido, dor de cabeça, dor em qualquer local, e não vai até o médico. Porque o Senhor criou a medicina. Ele deu para nós e mostrou para nós um caminho. Ele pode nos curar. Mas ele fez a profissão dos médicos. Ele fez os auxiliadores dele. Porque ele é o médico dos médicos. É dele toda a medicina. Provém dele, da vontade dele. Então quando nós não vamos buscar, como você estava dizendo para nós, o remédio, aquilo que vai nos ajudar a aliviar, nos curar, nada vai acontecer. Então mostra para nós todas as passagens de tudo que estamos trazendo até agora, de Naamã, de José, de Jacó, Ana, de todos eles tiveram que tomar uma atitude. Eles tiveram que sair do limbo de reclamação, de auto-vitimismo, de mimimi, de se não valorizar, de se vitimizar, e ir para a ação e correr atrás, ir atrás do Senhor. Então nós temos que ter essa ação, sair daquela clausura que estamos e ir até o Senhor. Quando nós passamos por um processo de gripe, é um exemplo muito, muito interessante que nós notamos isso, um processo de gripe. Nós somos obrigados, quando passou a gripe, a gente fala, eu sou obrigado a tomar um banho. Meu Deus, eu preciso tirar essa roupa, abrir esse quarto, varrer, limpar, porque não tá dando. Porque a gente passou ali 2, 3, 4 dias enclausurados. Foi o caso da Covid, né? Foi o caso da Covid também, quando a gente pegou Covid, foi a mesma coisa, porque a Covid é uma gripe também, né? Então, é a mesma coisa, eu tenho que desinfetar esse local, eu tenho que trocar a roupa de cama, eu tenho que trocar as cortinas, se der, eu troco até a cor da parede. Por quê? Porque fica tudo aquilo, vai definhando com você. Você sente o ar pesado do clima, porque você ficou ali sofrendo com garganta e nariz e coisa. Então você faz essa limpeza. E a mesma coisa acontece conosco. Nós temos que fazer essa limpeza. Nós temos que tomar um banho, nós temos que livrar daquilo que estava nos impedindo de ir para a frente. E quando nós fazemos isso, nós sentimos nos outros. Né? Nossa, nem parece que sou eu. Nossa, eu tomei um banho, eu tô digno agora. Eu sou uma pessoa, voltei a ser um ser humano. Por quê? Porque a gente estava lá definhando da nossa doença. E quando nós temos esse ímpeto de desafiar aquilo, a dor da carne, desafiar e mostrar que a nossa fé, que o nosso eu é maior, nós ficamos surpreendidos com nós mesmos. Um grande exemplo é quando Jacó, quando ele é ferido, ele tem essa perna prejudicada, ele levanta, ele vai, ele segue a sua vida, mesmo com essa dor, mesmo mancando e coisas. A gente vê claramente nas pessoas que por algum motivo tem uma deficiência, né, que se acidentou, aconteceu alguma coisa, que elas não ficam se vitimizando, elas continuam, elas querem mostrar que aquilo não limita elas. Algo aconteceu, mas não limita. Um grande exemplo é no esporte, né? A gente vê nas Paralimpíadas, né? Quantas pessoas se reinventam, né? Pessoas que, eu fazia tal esporte, entrei pra esse porque
para esse esporte paralímpico, me encontrei nesse e continuo motivado, quer mostrar e provar que aquilo não limita. Então é um grande exemplo e maravilhoso. Então nós temos que também ter isso, porque nós ficamos acomodados. A dor, ela nos faz ser acomodados. A gente quer ficar, quando tá doendo alguma coisa, a gente quer ficar ao máximo na posição mais confortável para não doer. Né? Uma dor de barriga, uma dor no pé, uma dor mais confortável para não doer. E às vezes o conforto que vai fazer a gente definhar. Porque Paulo traz para nós que ele tinha um espinho na carne. E ele fala para o Senhor, e o Senhor fala, basta minha graça. Você tá com essa dor? Ok, mas a minha graça é maior. Ela basta para você. Ela basta na sua vida. Porque ela é maior. Então quando nós olhamos e pensamos, nossa, olhando para tudo isso, foi um vídeo que foi postado no canal, né, no portal Passa Visão na sexta-feira que nós postamos. Senhor, eu olho para tudo isso. O que é essa dor perto do que o Senhor pode fazer na minha vida? O que é essa dor perto do que o Senhor faz na minha vida, para mim, para nós? Então o Senhor mostra que da dor Ele pode tirar a maior felicidade das nossas vidas. Por exemplo, é a dor do parto, né? Você fala no vídeo também para nós. Na dor do parto, há a maior felicidade para mim. É o nascer de uma nova vida no mundo, né? É o nascer do filho, num pedaço da mãe e do pai na terra. Então, além da dor, que é igual, né? A pior dor que se tem. É igual quebrar não sei quantos ossos do corpo ao mesmo tempo, né? Assim se explica. A alegria é muito maior que ela. Então, a alegria, a vitória, né? A alegria do que vem após a tempestade, né? Que a gente sabe que depois da tempestade sempre vem a bonança, a calmaria, depois da tempestade sempre vem o arco-íris, compensa muito mais. Então, se nós não enxergamos e visamos no depois, nós definharemos, nós ficaremos, Senhor, tá doendo, que nem você estava trazendo para nós. Ai, Senhor, tá doendo, mas eu não faço nada para isso, eu não acredito quando o Senhor me dá a solução. Ai, não, isso não. Ah, isso não. Ah, não, mas esse aqui não. Eu vou nesse aqui que nem você estava trazendo. Não confiava no seu José e foi pra você. Por quê? Porque tá na pessoa. Tá olhando pra pessoa e não pra bênção, não pro Senhor, que usa a pessoa só como canal. Então, é muito interessante e lindo nós vermos isso, porque é um ótimo exemplo de mostrar que na dor nós recebemos por meio da dor e no processo da dor, porque a dor é o caminho. A dor é o caminho para a linha de chegada, para o troféu, para a medalha, é a dor. Toda pessoa que pratica o esporte, ela vai apontar isso. Às vezes, um jogador de vôlei, machuca a mão, continua, às vezes dói quando joga e tal, mas compensa quando ele recebe o ouro, né? A medalha de ouro no pescoço, lá no peito, a medalha de ouro. Então, todos vão falar que vai doer no caminho. Então, é muito lindo e a gente vê isso muito forte com Cristo Nosso Senhor. Porque foi na dor de Cristo, foi no processo de dor dele, de definhar ele, né? De machucarem ele, de espizinharem ele, que vem a nossa cura. Que nós somos curados, que nós somos libertos, que nós ganhamos o reino dos céus. Então a dor, nós temos que entender algo que você falou pra mim, né? Na nossa meditação e no vídeo, que a dor, ela é com toda a certeza, o processo da dor é um preparo espiritual, né? Ela vem te preparar, ela vem te trazer para o Senhor, para o colo de Deus, vem fazer a gente chamar o Pai, né? Assim como uma criança quando ela cai e se machuca, que chama o pai, a mãe, nós chamamos o Senhor nesse processo. Então às vezes nós temos que cair para chamarmos o Senhor com humildade, reconhecemos que não somos nada e Ele vir até nós, porque é essa brecha que nós abrimos para Ele. É interessante porque o próprio Deus, não é? Em tudo, e Ele ainda vem dizer, quando Ele diz, Isaías 59, não é a minha mão que é incapaz de te salvar, e nem é o surdo que não te ouço, mas entre mim e ti você tem colocado barreiras. Foi exatamente isso que Deus estava fazendo com Naamã. Naamã construiu barreiras e Naamã foi preparado com o seu eu e dizer, vou ser curado assim, porque eu vou fazer. Ele saiu planejando. O processo de pensamento de Naamã
era um, o de Deus era outro. Em Isaías 55, Deus vem dizer: meus pensamentos não são os vossos, e nem meu modo de agir é o seu. Tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta. É importante entender, porque Jesus vem nos mostrar, no versículo que eu amo muito, que para mim resume a Bíblia de Gênesis Apocalipse, João 15, 7. Quando ele diz: se permanecerdes em mim, veja, ponto. Permanecer em Deus, ponto. Permanecer em Deus é permanecer no perdão, na paciência, no amor, no silêncio quando é para explodir. Permanecer no Senhor, ter gosto para as coisas, ter o prazer, sorrir, né? Ser firme nele, permanecer no Senhor. Aí ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. É eu tomar posse da palavra. Naamã só foi curado quando ele tomou posse da palavra. Quando ele tomou posse, que o profeta disse para ele: vá banhar 7 vezes. Quando Naamã tomou posse da palavra do profeta, ele foi curado. Então o Senhor está dizendo, Jesus fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Veja, Deus nos dá uma condição. E eu quero orar com você hoje em cima disso. Eu quero orar pela tua causa e pela sua dor. O Senhor, ele mostra: pede o que quiser. Por isso ele diz lá em 14 de João, versículo 23, aquele que me ama e ama a minha palavra. Veja, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele. Então veja, se eu quero que Deus venha a mim, eu preciso amá-lo, mas também preciso amar a sua palavra. Eu preciso entender que amar a Deus é amar a palavra dele e obedecer aquilo que ele me pede. Veja, foi isto, essa desobediência é causa de muitas situações de dores implícitas e dores explícitas. O Senhor, ele está nos dando um direcionamento de muitas situações de dores. Por isso que ele diz, lá quando ele fala, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar na minha presença, veja, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Olha as condições que Deus está falando para ele sarar a dor. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, reconhecer como deve ser na minha presença, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Olha o que diz o livro de Eclesiástico 2, versículo 3. Sofre as demoras de Deus. Veja, dedica-te a Deus e espera com paciência. Veja, espera com paciência, a fim de que o derradeiro momento a sua vida se enriqueça. Na dor, olha aqui, na dor permaneça firme. Na humilhação, tende paciência, pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. Na dor firme, veja, sofre as demoras de Deus, seja firme na dor. Firme na dor. Está dizendo a palavra aqui hoje. O Senhor está exortando o seu, o meu, o nosso coração, nesta hora, nesta tarde. O trigo, para se tornar alimento, ele é tirado, colhido, massacrado, pisado, amassado e é dado como alimento. Muitas vezes, nós passamos por muitas machucaduras, mas o Senhor fará de ti um grande condutor de alimento para a vida. Muitos se regozijarão com a tua presença, quando tu, mesmo na tua dor, bendizer o nome do Senhor. Glorificar o nome dele, sabendo que ele é bom em todo momento e em todo momento ele é bom. Em todo momento ele é bom. Quando o Senhor
Eu estava na caminhada, pregando, caminhando, orando, e o Senhor permite eu ir para a UTI, com muita dor na UTI. O acidente foi terrível, quem me conhece sabe disso. Quem sabe disso, muitas pessoas. E de repente na UTI foi uma dificuldade, o Senhor me cura, deixa eu ir rapidinho, me cura e me traz de volta para casa. Foi gasto muito dinheiro. Muitas pessoas na cidade ajudou, foi vaquinha de pessoas para ajudar a pagar situações e gastos de UTI. Tanto pessoas que eu nem sei o nome. Eu sei que muitas pessoas foi anjo de Deus para me ajudar a pagar. E aí, um pouquinho que eu tinha também foi gasto. E em casa, ali, os médicos queriam observar, porque eu tinha que ter retorno, mas eu estava curado. Mas médico é médico. E pediu que eu ficasse em casa. E em casa, a minha mulher olha para mim e diz, olha, o que tem é só para hoje. Não tem, tá faltando arroz, feijão, não tem nada, a geladeira tá vazia. Não tem nada. O que tem é para hoje, não tem nada mais. E não temos dinheiro nem para entrar. E eu dei entrada no seguro, no desemprego. E dei entrada essa semana, e segundo a Célia, era da Caixa Econômica, só daqui a 40 dias. Eu calado, entrei no meu quarto de oração, joguei-me ao chão diante do Senhor de joelho e disse, Senhor, olha a situação. O Senhor permitiu tudo isso, aconteceu tudo isso, Senhor, e aqui eu estou, o Senhor me trouxe de volta. Jesus, não é porque eu quero essa situação que está acontecendo. Senhor, está faltando. O que eu faço? É para mim ficar em casa. Ela ficou desempregada também. Temos aluguéis para pagar, tem isso, aquilo. Senhor, o que eu faço? Aí eu clamando, Senhor, clamando e chorei diante do Senhor, aquela minha dor, não da enfermidade que foi curada física, mas da preocupação dela. E eu peguei e falei, fechei os olhos e disse, Senhor, eu vou abrir a Bíblia. Eu vou colocar o dedo em cima da passagem, com tudo de olhos fechados. E o Senhor direciona a minha mão e me aconselha e me mostra, Senhor, que o Senhor ouviu a minha oração. Em 1993, como se fosse hoje. Quando eu abri a Bíblia, Jó 5, 17 a 21. A hora que eu coloquei o dedo, eu comecei a chorar mais ainda, mas de alegria. Porque diz o Senhor, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não despreze a lição do Todo-Poderoso. Pois ele fere e ele cuida. Se golpeia a sua mão, ele cura. 7 vezes, veja aqui, 6 vezes se salvará da angústia. E na 7ª, o mal não te atingirá. No tempo da fome, te preservará da morte. No combate do poder da espada, estarás coberto do açoite de toda a língua. E não terás medo quando vires a ruína. Rirás da calamidade da fome. Aqui eu já estava rindo, chorando. Era lágrimas de riso, de alegria. E saí cantando do meu quarto de oração assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela pegou e falou assim para mim, eu vou lá na Caixa saber certinho com a Célia então, quando vai vir, para mim poder falar para a dona Amélia, poder falar para a gente pagar o aluguel. Eu falei, fica tranquilo, Deus já disse que eu vou dar risada da sua preocupação. E ela foi. Eu encostei a porta da minha casa, tinha uma escada e a casa da Dona Amélia. E fui para a casa de Tia Maria, mulher do Ayrton, que já faleceu, foi para o Senhor também. E estou lá, fiquei uns 10 minutos e voltei para casa. Porque era para me ficar em casa. A hora que eu voltei, a porta não estava, eu não tinha trancado. A porta estava sem encostada. Eu empurrei a porta. A mesa da minha cozinha era uma mesa redonda.
Tinha tanta comida. O arroz era em sacos amarrado com barbante. O óleo era em garrafas de Coca-Cola. Era muita coisa. Não coube em cima da mesa, colocaram em cima do sofá. Eu falei, aonde você tá? Entrei dentro do quarto. Mas, Cleonice, aonde você comprou isso? E fiquei, ué, cadê ela? Aonde ela comprou? Ela comprou fiado. E fiquei, meu Deus, de onde é tanta coisa? Deu uns 20 minutos, ela chegou. Com um pacote aqui e uma sacola aqui. Falei, ela fez a compra. Vai buscar mais. Ela foi buscar mais. Eu falei, nossa, você fez compra? Não, eu só comprei isso aqui. Você acredita que o seguro-desemprego veio? Falei, nossa, com uma semana? Aham, veio o seguro-desemprego. Eu falei, você fez essa compra? Que compra? Entra aqui. Que é isso? Nesta hora eu vi. Falei, meu Deus, não foi você. De Deus. Quem foi, Senhor? Não quero. Senhor, como eu joelhei, chorei, agradeci, orei. O que você tem na sacola, Cleonice? É uns legumes e um frango. Era justamente o que não tinha. Era carne e legumes. O restinho de tudo. Tudo, compra para uns 3 meses. Uns 3 meses. Oramos, choramos junto, agradecemos o Senhor. E o dinheiro foi para pagar farmácia, aluguel e tudo. Tudo, porque o Senhor é fiel àquilo que Ele promete na sua palavra. E essa palavra nunca mais saiu do meu coração. De 93 para 2003, que estamos entrando, olha quantos anos faz. Que está gravado no meu coração esta passagem. 2003. De 1993 para 2023... É que você falou 2003. Perdão. Veja o tempo, o processo do que o Senhor vem fazer e tem feito. Eu estava com tanta dor que eu fui no médico, doutor Heitor. Vomitava e dor. E eu tinha que pegar um retiro. Eu estava emagrecendo, eu não sabia aquele vômito. E não era vírus, e não sabia o que era. E mal. Doutor Heitor, de Jacarezinho, chegou em mim e falou, conversando comigo, falou, você precisa repousar, ficar em casa. Eu falei, doutor, eu tenho um retiro para pregar. Não, nem pensar. Você precisa ficar em casa, tomar soro, isso, porque isso é estresse. E o doutor, mais dói, essa dor é não sei o que, e foi me explicando para mim. Eu falei, tá bom. Mas eu sabia que eu tinha um compromisso com o Senhor. O que eu fiz? Na sexta-feira, às 3 da tarde, para Cambará, pregar o retiro ruim, doendo. E pregando o retiro, e em cima da mesa, que ficava a Bíblia na frente, uma jarra de soro. Quase 400 servos. E eu pregando o retiro. Eu pregando e tomando soro. Enquanto eu estava pregando, eu estava firme como uma rocha. Quando dava o intervalo, tinha que me segurar. Vinham ali, me segurava, sentava e soro e eu mal. Chegaram a me levar no intervalo no hospital. E eu voltava rápido porque eu tinha que pregar. No intervalo eu ruim. Na hora de pregar eu estava firme. Termina o retiro. De Cambará para casa eu não tinha mais nada. Porque o Senhor olhou a minha fidelidade, aquilo que Jacó fez. Senhor, minha perna está doendo. Deus tocou na articulação de Jacó. Jacó estava com cãibra, doendo terrivelmente, e disse, eu não te largo, eu quero a minha bênção. Foi exatamente isso que o Senhor está propondo e propõe para você. É preciso, meu querido e minha querida, que você use a sua dor como testemunho de fé no Deus que socorre, que exalta, que te levanta. Deus mostra para você os condimentos. Tome posse. Não deixe a sua dor tirar a sua fé. Lute diante do Senhor. Lute com o Senhor. Busque o Senhor neste momento. Busque o Senhor. Tenha força na tua alma, no teu coração. Mostre para o Senhor que você é fiel, que mesmo diante da dor, você vai buscá-lo, vai mergulhar nele mais do que 7 vezes. Você vai mesmo com a sua dor como Jacó e mergulhar 7 vezes como Naamã e se humilhar como Ana.
Vai com dor. Obedece como Naamã. Mergulha 7 vezes, quantas vezes for necessário. E chora como Ana. E exige a bênção de Deus. Como Ana e Jacó. Jesus na dor, ele liberou perdão. Jesus na dor na cruz, liberou perdão para um outro que sofria. Você pode de repente ter uma dor, mas existe outras dores pior do que a sua. Libere oração na sua dor por aqueles que sofrem. Peço nesse momento que você incline sua cabeça. Você dobre sua cabeça, coloque suas mãos sobre o seu coração, aí onde você está. Derrame o seu coração diante do Senhor pelo poder da palavra nesta tarde, quando você pode dizer: Jesus, dói, Senhor. Está doendo, Senhor, mas eu creio em Ti. Vem, Senhor, aumentar a minha fé. Vem, Senhor, restabelecer o meu ânimo. Vem, Senhor, ajudar, porque comigo sozinho eu não posso. Sozinha eu não tenho força, Senhor. Auxilia-me, ajuda-me, Senhor. Quero, Senhor, alcançar, eu preciso das Tuas bênçãos, Senhor. Socorro, Senhor. E eu clamo, Senhor, a Ti por todos os meus irmãos e irmãs nesse momento, ó Jesus. Pelo poder da Santa Cruz, do sangue que jorrou na cruz, sinal da salvação, Senhor. Do Teu sangue que foi derramado, Senhor, que foi jogado, Senhor, que desceu, Senhor, para lavar, Senhor, as nossas iniquidades. Jesus, alcança, Senhor, esses corações que nesse momento se derramam diante de Ti, que suplicam o Seu nome e que querem essa bênção, Senhor. Ó Deus, pelo poder da Tua palavra nesta tarde, pelo poder dessa palavra que vem, Senhor, reanimar o nosso coração e reanimar a nossa vida, Jesus. Eu clamo por esse Salmo 37, Senhor, por todos os meus irmãos agora. Senhor, em vossa cólera não nos repreendais, em vosso furor não nos castigueis, porque as vossas flechas nos atingem. Desceu sobre mim a vossa mão, vossa cólera, Senhor, nada poupou na carne. Por causa dos meus pecados, não há intacto os ossos, Senhor. Porque minhas culpas se elevam acima de minha cabeça. Como pesado fardo me oprime em demasia. São feridas, Senhor, são fédidas e pirulentas as chagas que minha loucura me causou. Estou abatido, Senhor, extremamente recurvado todo dia. Ando cheio de tristeza, inteiramente inflamados em meus rins. Não há parte, Senhor, na carne, ao extremo enfraquecido, ao quebrado. Agitado o coração, lanço gritos, Senhor, lacinantes. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, meus gemidos. Não vos é oculto. Palpita-me o coração, abandona-me as forças, e me falta a própria luz, Senhor, aos olhos. Amigos e companheiros se afastam por causa das chagas. Parentes, Senhor, permanecem longe. Os que odeiam a minha vida armam ciladas. Os que procuram perder ameaçam-me de morte. Não cessam de planejar traições. Eu, porém, Senhor, sou como um surdo que não ouço, como um mudo que não abre a boca. Faz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Porque em vós, Senhor, em vós que eu espero. Vós me atendeis, Senhor, ó meu Deus. Eis meu desejo. Não se alegrem com minhas perdas, nem engrandeçam com meus pés se resvalam, pois estou prestes a cair, e a dor que permanece. Sim, minha culpa, Senhor, eu confesso. Meu pecado eu
me atormenta. Entretanto, são vigorosos, fortes, e os meus inimigos, e muitos os que me odeiam, sem razão. Retribui-me o mal pelo bem. Hostilizam-me porque quero fazer o bem. Não me abandoneis, Senhor, ó meu Deus. Não fiquei longe de mim. Depressa, Senhor. Vinde, Senhor, em meu auxílio. Senhor da minha salvação. Por isso, Jesus, espero que as tuas mãos nesta hora alcance, Senhor, mães, pais, jovens, crianças. Muitos estão nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo. Outros em leitos de pronto-socorro, hospitais, UTI. Outros sofrendo em casas com enfermidades múltiplas, dores implícitas e explícitas, dor na alma e dor na carne. Jesus, repouse tuas mãos, Senhor. Mande a infusão do teu Santo Espírito, Senhor, e liberta, Senhor, esses que nessa tarde tomam posse, neste momento da sua palavra. E que essa live, Senhor, alcance muitos e muitos corações nesta hora, Senhor. Que não seja somente compartilhada a live, mas compartilhado o testemunho, Senhor, da tua força no coração de todos esses que estão conosco. Eu glorifico o teu nome por esta hora de graça, de luz e de paz. Senhor, obrigada por este momento. Obrigada pelo teu amor, pela tua palavra. Obrigada pela tua mão poderosa, Senhor, que vem em nosso auxílio. Quando derramamos aos teus pés as nossas dores, as nossas aflições. Quando abrimos a ti, Senhor, tudo aquilo que nos machuca, que nos aflige. Tudo aquilo que nos confunde, Senhor. Tudo aquilo que perturba o nosso ser. Obrigado por nos mostrar o caminho, Senhor, a libertação, a verdade e a vida, por meio de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que vem renovar as nossas forças, vem sussurrar aos nossos ouvidos, palavras de motivação que nos levam até a ti, Senhor, que nos fazem vencer a batalha e chegarmos à linha de chegada. Muito obrigada, Senhor, pelo espírito de fortaleza, de coragem que colocaste nos nossos corações. Obrigada, Senhor, por todos os encontros que tivemos contigo. Encontros na dor, encontros nas felicidades. Obrigada por todos eles, Senhor, porque aprendemos. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que esse momento de dor que passamos, que nos aflige, a todos nós, todas as doenças da alma, as doenças do corpo, e tudo aquilo que vem tirar a nossa paz, o nosso sossego, aquilo que gera dor, os medos, as aflições, elas têm um propósito, Senhor. Que no teu nome elas são passageiras, elas não são a nossa vida, não é resumida só nelas. Muito obrigada, Senhor, por vir acalentar os nossos corações, por nos trazer a paz, o teu amor e a tua verdade para o nosso ser. Tomando posse da palavra. E que Deus ouviu a sua, a minha e a nossa oração. Na fé, estende suas mãos, abre o seu coração, junto com as suas mãos, os seus lábios e a sua fé e a esperança no Deus Salvador. Reze comigo, Pai e nosso, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão de todos os anjos, assim como São Miguel, São Gabriel e São Rafael, dos santos profetas, os santos apóstolos, da Virgem Imaculada, pela intercessão de todos aqueles que ganharam a glória, estão diante de Deus, no trono de Deus, pelas mãos poderosas do grande Senhor da vida, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Filho que está no Pai e junto ao Pai enviou sobre nós o seu Espírito para nos abençoar nessa tarde, nos livrar de todo perigo, de todo mal, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom em todo momento. Em todo momento. Deus é bom. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, na tua vida, no teu espírito. E que em todas as situações nós nos lembremos que o Senhor é a cura para as nossas aflições. Até a próxima. Até.